Olá, é quinta-feira, dia 9 de fevereiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre transplantes de córnea, isso mesmo. É quinta e como você que está em casa já sabe, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar panquecas de frango com a gastrônoma Luciana Luna. Tem ainda as notícias da internet, oportunidades de emprego, enquete do dia, dicas de trânsito e muito mais. O programa de hoje ele está imperdível. E olha só, por definição, a córnea é a estrutura ali transparente localizada na parte anterior do olho. Ela permite que as imagens do meio externo elas penetrem no olho e sejam captadas ali pela retina. Para o bom funcionamento da córnea, é necessário que a mesma tenha transparência satisfatória e curvatura adequada. O transplante de córnea, como vamos falar hoje no nosso programa, ele é indicado quando essa transparência ou a curvatura da córnea estejam alteradas, não permitindo uma boa visão. Mas como é que é feito esse procedimento de transplante aqui no nosso estado? Vamos saber com os nossos convidados. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Wagner Lira, ele que é oftalmologista e especialista em transplantes de córnea e também especialista em transplante de catarata, né? Cirurgia de catarata. Daqui a pouquinho a gente vai dar início ao nosso bate-papo. Vamos conversar também com a doutora Catarina Ventura, ela que é oftalmologista do Centro de Visão de Pernambuco. Daqui a pouquinho vamos aprender muito mais sobre este tema, mas antes vamos acompanhar uma reportagem com o repórter Magdiel Nayal. Giovana está transplantada há pouco mais de um mês. Ela precisou substituir a córnea do olho direito depois de um acidente doméstico. Eu sofri um acidente doméstico, bati no olho com a faca, aí fui primeiro socorro, né, na UTI do Ventura, aí lá sofri uma cirurgia de sutura, porque abriu o olho e ele ficou precisando de fazer uma sutura. O local que a minha cicatriz ficou, que foi, na bolinha do olho, tem o campo de visão. Então, o trauma ele pegou de um lado para o outro. Então, a cicatriz não tinha como tirar ela do campo de visão. Então, não tinha como eu ver normal novamente. Aí, eu fui encaminhada para o setor de córnea, que lá eu fui encaminhada para fazer o transplante, porque para voltar minha visão só tirando a minha córnea e colocando outra. Ela entrou na fila de espera 2 vezes, somando um total de 1 ano e meio de espera. No primeiro momento que eu entrei, assim, precisar de transplante é um pouquinho desesperador, porque até você passar, você não sabe como acontece, o que acontece. Mas você toma um susto, né? Você sabe que você vai precisar de uma doação que não sabe se vai vir o tempo que vai vir. Conversamos com a coordenadora da Central de Transplantes de Pernambuco, que explicou como funciona a cirurgia. São pessoas que têm problema na própria córnea, né? E a gente fazendo a comparação da córnea, ela é como se fosse o vidro do relógio, né? Ela é quem permite a transparência para que a pessoa enxergue bem. Então, pessoas que têm um problema nessa transparência, a partir do momento que se troca esse tecido danificado por um novo, essa pessoa ela pode voltar a enxergar. No caso de Giovana, um acidente fez com que ela necessitasse do transplante, mas existem outras causas que colocam o paciente na fila. Giovana foi uma das 793 pessoas transplantadas de córnea em 2016, o número que cresceu 34% em relação a 2015, quando foram realizados 594 procedimentos. Os dados animadores são creditados ao trabalho de conscientização das famílias, mas ainda podem melhorar. Esse funcionamento é simples porque para você transplantar córnea você não precisa de ter compatibilidade de sangue nem compatibilidade genética. O único critério de distribuição é o tempo de inscrição, ou seja, quem se inscreveu primeiro recebe a córnea primeiro. O transplante de córnea pode ser feito de qualquer paciente que venha a óbito. Não há exigência de compatibilidade. Em geral, o maior entrave é a negativa da família. Quando a gente pensa na morte cefálica, existe todo um processo de entendimento da família e que aquela pessoa está morta, mas que o coração ainda bate. E aí a gente enfrenta uma barreira cultural muito grande. Já na doação de córnea, como eu não preciso ter o diagnóstico da morte cefálica, teoricamente seria para ser mais fácil o entendimento da família. Mas, na verdade, é o recebimento dessa má notícia, dessa nota de falecimento, é que vem a ser o grande entrave desse processo. A principal preocupação em autorizar a doação é com a aparência do corpo.
mas a coordenadora da Central de Transplantes trata de esclarecer. Isso é uma questão que é imperiosa para a gente devolve o corpo do doador devidamente recomposto. Então, como é que é feita essa doação? O globo ocular precisa ser retirado por inteiro, mas no lugar dele é colocado uma prótese de plástico com o formato do globo ocular, né? Aquele formato arredondado. E no final do processo, as pálpebras elas vão ser costuradas com um fio de sutura que tem a grossura dos cílios. Então, o aspecto do rosto ele vai ficar como se o globo ocular estivesse ali ainda. Enquanto aguardava a vez, Giovana chegou a ficar apreensiva quanto à doação. Eu estava na fila e eu pensava, meu Deus do céu, eu tenho que precisar de alguém que queira doar. Se essa pessoa for como eu pensava antes e não doar, né? A gente já teve a missão da gente, o que ainda serve, vamos botar para frente, né? Como diz, né? A vida continua. Hoje, em processo de recuperação, ela não vê a hora de ter a visão restabelecida. Chegar e conseguir ver normal como antes. Você dorme e acorda um mês, falta 2, 3, dá para passar 5 logo, porque aí passa o prazo de realmente ver como é que ficou. E para quem foi agraciada pelo sim de alguém desconhecido, a decisão dela não poderia ser outra. Eu, hoje, com certeza seria uma doadora. Com certeza é uma vitoriosa, tem muito o que agradecer a esse sim de um desconhecido que teve a atitude, né, de dizer antes de morrer, dizer para a família que autorizava ali a doação dos órgãos. Então daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre este tema, trazer informações e também orientações, além de dicas para você que está em casa nos acompanhando. Mas antes queremos chamar você, venha participar conosco aqui do nosso programa. Sabe como você pode participar? Respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa sofre com algum distúrbio ali na córnea? Liga para a gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa, já está aberta, disponível. Responda a enquete, também manda alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados de hoje. Participe também através da internet. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage lá na internet. Acesse, deixe sua dúvida. Daqui a pouquinho ela vai ser esclarecida. Manda também essa pergunta através do nosso WhatsApp. O número é o 994 18 1206, 994 18 1206. Não deixe de participar, daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, às vezes a córnea ela é danificada ali após um objeto estranho penetrar no tecido, como também a partir de um puxão no olho. Em outras vezes, bactérias ou fungos, a partir de uma lente de contato contaminada, pode passar para a córnea. Situações como essas podem causar inflamação dolorosa e também infecções da córnea, chamada de ceratite. Vamos aprender mais sobre este tema com os nossos convidados. Vou dar primeiro aqui as boas-vindas e dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Wagner Lira, seja muito bem-vindo ao Assunto do Dia. Muito obrigado pelo convite, agradecido por participar de um tema tão relevante para a sociedade. Doutora Catarina Ventura, seja muito bem-vinda também aqui ao nosso programa. Obrigada, né? É um prazer sempre estar aqui, né, no Assunto do Dia, e eu acho que esse programa para mim é um pouco mais especial, né? Além do tema do transplante de córnea, que é uma coisa que eu adoro fazer, tá aqui do lado de Dr. Wagner, né, que foi quem me deu os primeiros passos na cirurgia oftalmológica, com quem eu aprendi a gostar da córnea. Né? Então, ele, para mim, é... A honra é nossa. São duas referências no assunto, né, que vamos debater hoje aqui no nosso programa. E ambos trabalham ali no Instituto de Olhos Fernando Ventura, né? Prestam essa assistência à nossa sociedade, uma assistência importante. E vamos começar já reforçando quem está em casa nos acompanhando, por que é importante cuidarmos dos olhos. Geralmente a gente não cuida dos olhos pensando na córnea, mas devemos parar e pensar um pouquinho também. A córnea precisa de atenção quando a gente pensa no olho como um todo. Estamos cuidando necessariamente da córnea. É mais ou menos assim, doutor Wagner? É por aí. É importante a gente salientar que antes da córnea a gente tem os raios luminosos. Eles, antes de entrarem no olho, eles penetram a córnea, mas passam pela lágrima, né? Então a gente tem que lembrar que o olho seco, que é um problema muito prevalente na população, pode predispor a infecções corneanas, né? Então, problemas que são de simples resolução podem causar problemas graves no futuro. Quais outros problemas a gente poderia pontuar que podem danificar a córnea? A gente viu ali, né, a nossa reportagem, a personagem da reportagem foi um acidente com uma faca. A faca penetrou e danificou essa córnea.
quais outros fatores ou infecções que podem danificar a córnea a chegar a esse ponto de precisar fazer um transplante? Outro fator, além do olho seco, né, que é uma condição que vai desestabilizar essa parte anterior do olho, seria o uso indiscriminado de lente de contato. Né? Então, muitas pessoas, ela usa a lente de contato, às vezes pega emprestado de um vizinho, ou compra numa ótica, ou lugares que não dão a devida atenção e adaptação e recomendação. Então, esse uso indiscriminado, né, sem a atenção básica do oftalmologista para poder explicar e falar dos prós e dos contras, é outro fator que pode ser prejudicial e levar a uma complicação dessa. Uma conjuntivite, uma alergia no geral, pode também chegar a danificar a córnea ou não? Sem dúvida. A questão das infecções corneanas, a gente pode colocar assim como problema de saúde pública, de início, né? Você falando dos fatores de risco, a gente pode pontuar ainda os problemas. Imagina um acidente com um adulto, imagina um acidente com uma criança. Né? Criança, muito cuidado em casa, prevenção com copos de vidro, que é muito comum da criança, não deve se dar. Instrumentos pontiagudos. Então, você imagina o transtorno que é para uma família, você ter que encarar um problema desse numa criança, que tudo é mais difícil, o exame é mais difícil, a cirurgia é mais difícil, a recuperação é mais difícil, né? E voltando ao tema da lente de contato, acho que a Catarina, que é especialista, trabalha com isso há muitos anos, a gente pode dizer que é um problema de saúde pública realmente, porque se você, eu costumo dizer no consultório, você para comprar um sapato, você calça. Para colocar uma lente de contato, você coloca no olho indiscriminadamente de qualquer forma. Então não deve ser assim, isso deve ser passar por um processo de avaliação, de adaptação da lente, né? Isso a gente está chamando a atenção da lente de contato especial, porque é muito comum os problemas em adultos jovens e adolescentes, principalmente nas lentes de contato colorida, né? Que usam como se fosse uma brincadeira, e aquilo pode gerar um problema e um transtorno para o resto da vida, né? Causando uma baixa de visão definitiva no usuário da lente de contato. Além de ter o tamanho específico para cada olho, é preciso também seguir algumas orientações que vocês profissionais passam. Questão da asepsia, né, desses materiais. E outra dúvida, doutora, em relação a essa questão da exposição. É preciso muito tempo de exposição a essa lente de contato para que ela venha danificar a córnea, caso ela seja usada de forma incorreta, sem os devidos cuidados? Aí vai depender, certo? Porque assim, já tive pacientes que no primeiro uso pegou infecção grave. Né? Por exemplo, é muito comum as pessoas que têm dificuldade, que usam óculos, quererem o uso da lente de contato para ir à praia e uma piscina. Então, são os lugares mais contaminados que você tem para usar uma lente de contato. Então, se ele não tem a devida orientação, né, eu sempre recomendo que nesses ambientes aquáticos a lente de contato seja diária, para que você saiu da piscina, passou aquele dia, tira e joga fora. E não ser aquela lente de uso mensal ou anual. Graças a Deus, acho que o mercado hoje fala muito mais a favor de uma lente descartável do que anual, como era usada no passado. Então, isso a gente está melhorando um pouco mais, mas ainda essa educação dos pacientes precisa ser feita, porque um paciente a gente orienta que use 30 dias aquela lente, que é o prazo de validade, mas ele não está sentindo nada no olho, vai 45 dias, 2 meses, 3. Muitas óticas orientam que aquela troca é a cada 2 meses, a cada 3 meses, quando está errada. Né? Então, assim, precisaria de uma educação realmente, né, multidisciplinar nessa área. Como é que vocês, profissionais da área de saúde, né, profissionais médicos, oftalmologistas, como é que vocês detectam que existe algum problema ali com a córnea? É possível detectar no início que ali aquela córnea está sofrendo alguma agressão e pode chegar ao ponto de precisar chegar a esse ponto do transplante em si? Vocês detectam, tem um exame específico para fazer isso? Como é que vocês descobrem que aquela córnea ali está com algum problema? Tem sim. Isso é importante porque às vezes o problema está presente e o paciente não tem sintomas. Mas em geral os quadros associados à infecção, a primeira manifestação é o quadro de olho vermelho e dor. Né? Então isso tanto para os usuários de lente de contato como para os pacientes que têm outros problemas na córnea. Em geral, você tem associado a vermelhidão com a baixa de visão, mas tem algumas doenças, como a distrofia de Fuchs, algumas pessoas que estão vendo a gente agora têm a doença e sabem o que a gente está falando, começa apenas um embaçamento visual e um quadro totalmente indolor. Em geral, começa pela manhã, o paciente enxergando com um pouco de dificuldade e ao longo do dia vai melhorando. Então, pode ser avaliado sim e começa por uma boa
Na conversa, às vezes, no diálogo com o paciente, a gente já consegue direcionar algumas coisas. E no consultório, muitas das vezes, 99% das vezes, a gente consegue identificar um problema corneano no exame clínico habitual, feito dentro do consultório. Existem outros exames, obviamente. Com a tecnologia, a gente consegue fazer topografia, microscopia especular e meio que montar um quebra-cabeça e colocar o paciente dentro de uma linha diagnóstica usando dados clínicos do consultório junto com os exames complementares. Esses problemas na córnea, né, a gente poderia dizer que são problemas comuns com o passar dos anos, todo mundo pode desenvolver ou vai desenvolver um problema na córnea, ou é mais de descuido da população e não ter atenção aos olhos? Não é que todo mundo vai desenvolver, né? Existe o grupo de risco, né? Existem as crianças com os quadros alérgicos que vão se arrastando, tratando de qualquer forma. Então, isso aí pode gerar vasos na córnea, que como a pessoa ali da Central de Transplante falou, que a córnea é um tecido nobre para a gente que transplanta, porque ela não tem vasos. Então, se torna um transplante de um dos maiores sucessos quando transplantados, né, por não ter vaso. Então, a córnea que tem vaso, ela já se torna um problema para transplante. Usuários de lente de contato, então esse é um outro grupo de risco. E cirurgias de catarata, né? Porque qualquer cirurgia intraocular vai mexer um pouco na córnea. Nós temos células na córnea que isso já é determinado geneticamente. Pessoas nascem com mais, com menos, ou tem essa distrofia que é genética, distrofia de Fuchs. Então isso ao longo do dia, da mesma forma que a gente envelhece, que o cabelo branco vai aparecer, as células vão diminuir. Então, precisa ser exame prévio de uma cirurgia de catarata. Caso a pessoa tenha alguma distrofia ou alguma redução dessas células, precisa ser feita com mais cuidado. Não que a cirurgia de catarata vai ser feita de qualquer forma. Mas tendo esse problema, existem artifícios para a gente ter um pouco mais de cuidado na cirurgia. E aí, tem que ser feita por pessoas mais habilidosas. E não, infelizmente, em pessoas em treinamento, né? Então, isso a gente tem que tentar separar, né? Porque existe muitas vezes um número maior de transplante, né? Por consequência da cirurgia de catarata, porque são pessoas às vezes em treinamento fazendo. Muito importante, né? Essa observação. Quem está em casa nos acompanhando, como é que pode obter informações, né, a respeito do profissional que está realizando esse tipo de cirurgia de catarata, por exemplo, para que o paciente não tenha um problema futuro? É sempre bom pesquisar, buscar referências. Existe algum órgão de fiscalização que também pode auxiliar esse paciente que vai fazer essa cirurgia de catarata para evitar um problema futuro, doutor? Que orientação a gente poderia passar? A investigação do profissional, ela pode ser feita de várias formas, né? Primeiro pelo CREMEP, então o paciente tem acesso a essa informação, se o médico é credenciado para aquela área, se ele é credenciado. Só que na área médica a gente tem uma prerrogativa, em tese, de poder fazer alguns procedimentos, mesmo sem ser especialista. Isso é uma falha a ser corrigida ainda. E acaba credenciando algumas pessoas a fazer a cirurgia, ou a pessoa se acha credenciada e, na verdade, ela não está. Né? Outra forma de se avaliar é no boca a boca mesmo. Paciente, porque você tem o médico que tem bons resultados, isso prolifera na população. E o médico que tem maus resultados cirúrgicos, isso acaba também ficando difundido na população. Na internet hoje, que é uma ferramenta muito grande, né? Então, você colocar o especialista em alguns procedimentos, transplante, catarata, certamente você vai ter essas informações disponíveis na internet. E vai evitar problemas futuros. Né? Não tenha dúvida. É claro que assim, né? Mesmo estando em boas mãos, mesmo estando em excelentes profissionais, existem condições intraoperatórias que também fazem com que tenham problemas, né? A gente não pode apenas julgar, né? Se o médico opera, ele vai ter risco e vai ter algum problema de cirúrgico algum dia na vida. Né? Se não opera, não vai ter esse problema. Né? Então, claro que não é um evento isolado, a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Aquele médico operou, cegou aquela pessoa. Né? Mas assim, o que é que a pessoa tinha antes para ter acontecido aquilo? Né? Então, a gente tem que, né, separar um pouquinho, né? Não é um caso apenas que a gente vai, né, dizer que aquele médico não presta. Né? Para chegar a esse ponto, né, de diagnosticar e passar para esse paciente que ele precisa fazer esse transplante, como é que vocês analisam isso? A córnea precisa estar 100% comprometida para poder fazer o transplante? Ou antes disso é possível já fazer esse procedimento? Excelente pergunta. Eu acho que tudo que norteia a oftalmologia em relação à conduta cirúrgica, ela passa o quanto a doença está impactando a vida da pessoa.
Por exemplo, o paciente pode ter um problema na córnea, que a gente consegue um controle clínico, e ele consegue desenvolver suas atividades laborais, trabalhar de forma normal, ou próxima ao normal, não compromete as atividades do dia a dia. Então, esses pacientes, não obrigatoriamente, eles vão precisar de transplante, apesar de ter o problema na córnea. Então, a partir do momento que o olho dele está sendo colocado em risco, porque às vezes tem isso, o paciente também não está percebendo, e ele pode estar com o olho em risco, por exemplo, nas doenças que comprometem a córnea, e o paciente também tem glaucoma ou retinopatia diabética. Então, aí a gente, em algumas situações, a gente não pode esperar ele referir que está com um problema, né? A gente passa para avaliação objetiva nossa. Mas, em geral, se o paciente tem um problema na córnea, isolado, não tem outros problemas associados, a gente chega num ponto da visão que a gente acaba recomendando, porque sabe que a partir dali o paciente vai ter dificuldade com risco no trabalho, risco de tropeçar em casa. Então, isso passa no conjunto da nossa avaliação junto com o quanto a doença está impactando o dia a dia do paciente. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema que estamos conversando aqui no nosso programa? Manda pra gente, 3424-1977 é a nossa linha interativa, 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Manda aí quantas perguntas você tiver, daqui a pouquinho teremos o maior prazer em tirar a sua dúvida, porque agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Hoje no programa estamos falando sobre transplantes de córnea, isso mesmo. E agora vamos juntos acompanhar as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima quinta-feira, para vocês que nos acompanham. Hoje a gente trouxe uma notícia do G1, ceratocone, como identificar e tratar. Um dos sintomas dessa doença é você visualizar muito distorcido e até duplicado. De acordo com a oftalmologista Mirna Serapião, o ceratocone provoca o afinamento da córnea e pode inviabilizar a visão se evoluir. Raramente ele leva a perda de visão quando é tratado, e cerca de 8% dos casos dessa doença tem relação com a herança genética. Agora a gente vai saber outras informações sobre essa doença com o Valdson Balbino, que está no estúdio. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Inclusive, essa doença aqui afeta muita gente no nosso estado. Nossos convidados estão aqui, estavam observamos juntos aqui as notícias da internet, e é uma doença bastante comum e que causa cegueira se não for cuidada com atenção. O que a gente poderia falar um pouco mais sobre essa doença? Sobre o ceratocone a gente pode falar aqui uns 2 dias, muita coisa para se falar. Mas aí a gente pode começar falando que o problema surge, em geral, na adolescência ou na infância, e tem alguns fatores de risco, né? A gente sabe que, além do histórico genético, a incidência ocorre muito em pacientes que coçam o olho cronicamente. Então, uma coisa comum que a gente diz, independente do ceratocone do grau, uma coisa comum, e o tratamento clínico deve englobar esse aspecto, é o controle da alergia, né? Não existe tratamento de ceratocone sem controle de alergia. Então, o ato de coçar cronicamente, ele vai causando o trauma na córnea, que vai se somando, e essa córnea vai assumindo um aspecto cônico, feito cone que a gente vê na rua do Detran, ficando pontuda. Isso causa uma distorção de imagens, e o paciente pode culminar com o transplante de córnea. É importante dizer que nem todos vão precisar de transplante. Você tem uma incidência aí de mais ou menos 15 a 20% dos pacientes que têm ceratocone vão precisar de algum procedimento cirúrgico. Mas mais importante do que a gente ler é a gente presenciar a evolução, né? Eu e Catarina, em 2013, a gente já fazia transplante, e a gente tinha algumas coisas que incomodavam muito. Você tinha uma lista de transplante interminável, no qual o paciente esperava em torno de 3 anos e meio, 4 anos. Era uma agonia para a família, profissionais. E com o passar do tempo a gente foi vendo essa lista diminuindo, né, tendo um equilíbrio, e a gente podendo ver também a modernização da cirurgia, né? A modernização com os instrumentais mais adequados, com a utilização do laser para o transplante e o aprimoramento dos equipamentos cirúrgicos. Isso fez com que realmente os resultados ficassem próximo aí, em torno de 90, 95% de resultado positivo para os pacientes de ceratocone. Porém, nem todos, como eu frisei, vão precisar, porque às vezes o paciente ceratocone coloca na internet, né, que é a forma hoje mais frequente de pesquisa, e aparece muito a questão do transplante. Mas tem todo um caminho, tratamento clínico para alergia, depois a utilização de lentes de contato, a Catarina pode falar isso melhor do que eu, e alguns poucos pacientes
ou que desenvolve a opacidade da córnea, ou que tem a infecção associada e que fique com cicatrizes, ou curvaturas muito altas que não permitem tratamentos alternativos, aí acabam esses pacientes realmente indo combinando com o transplante de córnea. A ceratocone é uma condição hereditária também? É um fator Pode dominante? ser. A hereditariedade? Não, dominante não, tá? Mas ela eu diria que ela tem múltiplos fatores. Ela pode ser genético, pode os pais terem ceratocone, os filhos não vão ter, os pais não têm nem história, todos os filhos têm. Então é difícil a gente achar uma causa única para o ceratocone, tá? Então ele é mais frequente em pacientes alérgicos, tá? Que tem essa coceira interminável no olho. Pacientes com outras síndromes, por exemplo, síndrome de Down é muito frequente também ter associado o ceratocone, ou às vezes vem sem história nenhuma. Né? Um achado, às vezes, de exame, né? de um óculos que muda com muita frequência, com distorções de imagem, um elevado astigmatismo e miopia, geralmente. E aí a gente só vai ter esse diagnóstico realmente com o exame clínico e com o exame de imagem, que é a topografia. E aí o tratamento, né? Primeiro de tudo é o óculos, tá? Muitos ficam apenas com óculos. Não melhorando com óculos ou querendo uma visão melhor, a gente parte para as lentes de contato, que geralmente elas são lentes de contato rígidas. Mas o mercado já está se aprimorando a trazer lentes mais confortáveis, que é o desafio do ceratocone, é a adaptação com esses tipos de lente. A gente avaliando, né? Eu avalio os pacientes a cada 6 meses, para ver essa progressão ou não do ceratocone, ou se está estabilizado. E aí a gente pode ter, a partir daí, se tem evolução, a gente parte para algum procedimento cirúrgico. Né? Acho que já respondeu uma dúvida que chegou aqui do Rafael Costa em relação ao fator, né, que... Deixa eu só voltar aqui. O fator de risco, né, mais importante da progressão da doença seria, no caso, as alergias, a coceira crônica. Crônica também aqui. Dúvida respondida. Temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas quer saber se a cirurgia refrativa ela está indicada em casos dessa doença. Não, é uma contraindicação. Se é uma cirurgia que ele pensa refrativa para deixar de usar óculos ou auxílio de uma lente de contato, é uma contraindicação absoluta. Não quer dizer que algum procedimento refrativo não possa ser feito no paciente de ceratocone, porque existe agora o crosslinking, que é um laser que é feito para tentar estabilizar a doença se ela está em progressão. Então é um procedimento refrativo, mas não com fins de visão, é com fins de estabilização do ceratocone, tá? Não é para se livrar do óculos ou da lente. A gente tem aqui uma informação, né? São números. Do ano passado, foram realizados aqui no nosso estado 793 transplantes de córnea. Houve um aumento aí de 34% em relação a 2015, comparando 2016 com 2015. Foram 594 cirurgias em 2015 e 793 em 2016. A tendência é de crescimento para esse ano também. Qual a expectativa de vocês, profissionais que trabalham nessa área? 34% maior do que em 2015, no caso, o ano de 2016. Será que 2017 vai seguir também essa tendência de crescimento de procedimentos, doutor? É o que nós esperamos sempre, né? Estávamos falando sobre a lista do transplante, né, que é às vezes enfadonha, mas a gente, para o perfil que a gente viu de uma década atrás, a coisa realmente evoluiu, melhorou muito a situação dos pacientes que se encontram esperando na fila para transplante. Só que a gente tem que imaginar como uma balança com 2 lados pesando, hora positiva, hora negativa. Então não adianta eu ter muito centro fazendo, pessoas especializadas e não ter doação. Né? Então você tem um equilíbrio entre ter o diagnóstico e ter a doação. Se você tiver menos diagnóstico, menos serviço atuando na identificação da doença, provavelmente você vai diminuir. Então, o aumento ele depende de 2 variáveis, principalmente, né? A presença da doença e a identificação da doença na córnea. O paciente pode estar com problema e não está identificado. E depois disso, você ter a doação, que é um problema grande. A gente sempre destaca que as pessoas que querem ser doadores deixam isso bem explícito e destacado na família, porque é um período difícil para a família, mas também é um período de muita satisfação saber que, mesmo diante de um fato, um evento negativo,
você pode ter algo de positivo, que é a doação do órgão. Ajudar o próximo, Isso. né, que necessita naquele momento. Em relação ainda a esse procedimento cirúrgico, muita gente tem dúvidas, doutor, em relação a como é que é feito esse transplante. Às vezes as pessoas imaginam que vai retirar o olho como um todo e transplantar. Não é dessa forma esse procedimento. Não. A córnea, ela é a parte anterior do olho, né? Como ela falou, né, na reportagem anterior, que é como se fosse o vidro do relógio. Então, assim, com a evolução das técnicas, melhoramento de materiais, de laser, hoje a gente é capaz, né? Eu lembro na minha residência, 2005 para trás, todo transplante de córnea era dito como penetrante. Ou seja, a gente tinha que trocar todas as camadas da córnea. Hoje a coisa já evoluiu, então a gente pode transplantar partes da córnea. Então talvez seja isso também um dos motivos do aumento de transplantes, porque você consegue, às vezes com a córnea não tão bem doada, né, não tão bem conservada, mas serve para aquela parte da córnea anterior que a gente precise. Tá? Então esses números têm que ser levados em conta com relação a isso. Antigamente, a fila durava 3, 5 anos, porque a gente precisava de córneas excelentes, porque era um transplante penetrante. Hoje, a gente não precisa, talvez, de uma córnea tão boa, se vai fazer apenas uma parte da córnea transplantada. A gente pode transplantar apenas a parte anterior, apenas a parte posterior, ou toda a córnea, né? Então, isso vale também para a gente pensar nesse crescimento. Se é realmente um aumento de número de doações ou realmente que a gente conseguiu, com as doações que existem, fazer mais transplante parciais. Pesquisando sobre o tema, a gente acompanha ali na internet algumas imagens ampliadas a respeito do transplante de córnea. E é perceptível ali alguns pontos, né, que vocês profissionais médicos fazem ali para poder realizar esse transplante. Aquela imagem era ampliada, dava para ver esse ponto, mas na prática, a gente consegue ver assim a olho nu que a pessoa fez esse transplante, está ali com o olho todo ponteado, ou não tem como ver, doutor? É muito pequeno para ver. A sutura é muito sutil, né? E o nó da sutura, ela fica para baixo. E a variável principal, se o paciente tiver o olho muito claro e tiver um transplante recente, talvez se perceba. Mas por questão nossa, de racial mesmo, a maioria da nossa população tem os olhos escuros. E aí a sutura ela é escura também, então ela fica praticamente imperceptível. A não ser que seja alguém realmente da área que, às vezes, a gente com olhar clínico bate a vista e realmente perceba. Mas, em geral, o olho fica, depois de alguns meses, numa situação muito próxima do que é um olho sem o transplante. E a retirada dessa sutura demora quanto tempo, mais ou menos? Tem que fazer a retirada depois, vai depender do tipo de transplante que foi feito. Tá? Se é um transplante penetrante que a gente tirou todas as camadas da córnea, a gente espera pelo menos uns 3 ou 4 meses para começar a retirada seletiva dos pontos, mediante a refração do paciente, o grau que o paciente esteja. Eu já tive transplantes que eu não precisei tirar ponto nenhum. Já tive transplantes que precisei tirar todos os pontos. Às vezes a gente precisa dar novos pontos para tentar manejar essa refração melhor. Então vai depender. Se for um transplante parcial, né, se for um transplante só de endotélio, não tem ponto. Né? Então isso vai depender muito da técnica que foi usada. Quando o organismo ele rejeita, né, aquele transplante, o que acontece na prática? É comum a rejeição desse transplante de córnea ou é mais difícil, doutor? Como a Catarina falou, nós temos um conceito que a córnea, e é muito bom isso, a córnea tem um privilégio imunológico. Né? Isso parte do pressuposto que a córnea não tem vaso sanguíneo, e sem vaso sanguíneo você praticamente não tem rejeição. Obviamente existem as variações. Os pacientes que têm um problema na córnea durante muitos anos, surgem vasos sanguíneos, como a Catarina falou, e esses vasos eles realmente dificultam a recuperação e aumentam em algumas situações a incidência da rejeição. Mas em geral, o transplante numa córnea que não tem vaso sanguíneo, a rejeição é um evento extremamente raro. Agora também existem outros tipos de rejeição, né? Existe a rejeição que é perceptível pelo paciente, o olho fica vermelho, o paciente baixa a visão, mas existe um tipo de rejeição chamada subclínica, que a gente só consegue identificar através de um exame chamado microscopia especular, que a gente faz de forma seriada, ou seja, o paciente que está transplantado, que está bem, enxergando bem, com o olho branquinho, mesmo assim, existe uma possibilidade dele estar fazendo um tipo de rejeição que a gente só identifica com exames específicos.
Ok, temos aqui outra participação. Carla Almeida, a dúvida dela é a seguinte. Após a realização de um transplante, o paciente ele precisa fazer algum tratamento para adaptação do órgão ao seu organismo? É preciso fazer esse processo de adaptação ou não? Não, não. A partir do momento que assim foi transplantado, né, principalmente esse benefício imunológico, não precisa, vamos dizer, de uma imunoterapia como tem os outros órgãos. Então, a adaptação realmente é ele com a nova córnea, com a nova visão que ele vai tendo, né, e aí a retirada dos pontos e a adaptação de óculos depois. Né, mas não tem nenhum efeito prévio para a gente tentar melhorar a adaptação, não. Isso aí não... Essa adaptação é mais rápida quando pacientes transplantados são crianças, são adultos ou idosos? Existe essa diferença? As crianças elas se adaptam mais rápido ou não se leva isso em consideração? Não, pelo contrário. Quanto mais nova a criança, maior a incidência de rejeição, né? Então, nós temos que ter muito critério na indicação de criança, de transplante de criança. Algumas vezes, se o problema não for muito grave, é melhor protelar um pouco e fazer ele numa idade maior, no qual a gente tenha segurança não só em relação à rejeição, mas em relação ao procedimento como um todo, né? Você imagine que um transplante de criança, todo o controle de sutura, todo o pós-operatório é feito, em geral, com anestesia geral. E isso gera um risco maior para ela, não só para o olho, como para o organismo como um todo. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte. Uma pessoa que deseja doar seus órgãos, ela deve informar apenas a família ou existe outra maneira que vocês médicos conhecem de fazer com que saibam disso, né? Dessa intenção da pessoa doar órgãos? Eu acho que agora é só com relação à família. Né? Antigamente existia de você colocar na carteira de identidade, né? De você dizer sou doador ou não sou doador. Mas agora é em relação à família. O grande problema que eu acho que é dessa doação é que pode algumas famílias, se algum parente não for, né, doador, pode até nem querer doar, né? Ou por crença. Mesmo o paciente dizendo em vida que gostaria de doar se fosse o caso. Né? Então, ou o momento difícil da morte, ou como foi a morte. Então, às vezes, quero enterrar logo, não quero esperar passar esse processo, porque morte encefálica você tem que esperar um tempo para fazer todo o processo, você está ali com aquela dor, querendo resolver logo aquele enterro, aquele velório, né? E aí fica protelando para doar os órgãos. Então, às vezes, a gente perde uma doação pela pressa do familiar querer resolver. Né? Uma dúvida em relação a como é que esse órgão, esse tecido, no caso a córnea é um tecido, né, doutora? Como a senhora bem explicou para a gente. Como é que esse tecido ele chega para vocês, para a realização desse transplante? Como é o acondicionamento, né? É preciso, o doador foi ali, teve a morte encefálica declarada, os profissionais retiram, né, esse tecido, acondicionam em gelo, em alguma coisa para chegar até vocês e tem que ser o mais rápido possível? Como é que é isso na prática? Existe o benefício na córnea mesmo após 6 horas da morte, a gente pode ainda retirar o órgão, diferente de outros, como coração e rim, que você tem que ter aí no máximo meia hora, 1 hora, no máximo 2 horas. Tem que ter o fluxo, né, sanguíneo, né? Por conta do fluxo sanguíneo. Então, alguns pacientes, mesmo já com o falecimento já constatado, a gente tem até 6 horas para utilizar. Existem os bancos de óleos que são subordinados a centrais de transplante, que eles são responsáveis pela captação do órgão, preservação, tá? E depois distribuição para os centros que são referência. E nessa preparação, a córnea ela é retirada e colocada num meio de preservação. Então, a gente tem alguns dias, quer dizer, a córnea, além de poder ser utilizada após a morte, depois da preparação, a gente tem um período aí em torno de 10 a 14 dias que essa córnea pode ser utilizada porque ela fica no meio de preservação. É mantida toda a característica anatômica e funcional dela. Uma vez realizado o transplante, esse paciente tem que tomar os mesmos cuidados que precisava tomar, que negligenciou, por exemplo. Precisa tomar mais cuidados. Mais cuidado ainda, porque senão pode voltar a sofrer, né, de ter algum outro problema na córnea. Precisa de mais cuidados, né? As visitas, né, de rotina, elas se tornam mais frequentes. Qualquer sinal de alerta que a gente deixa por escrito, ele tem que ser respeitado, porque em muitos casos de rejeição a falta de atenção do próprio paciente nos sinais de alerta, como uma sensação de corpo estranho, que pode ser um ponto partido, que isso daí vai chamar vaso e vai chamar rejeição. Olho vermelho, baixa divisão. Então, tudo isso tem que ser bem explicado para o paciente e ele tem que imediatamente. Então, eu acho que além dos sinais de alerta, a pessoa que faz transplante,
ela tem que ser uma pessoa disponível, é como se fosse um pediatra. Né? Então, tem que estar 24 horas no ar para acontecer uma coisa, tem que ser visto aquele paciente no dia ou no dia seguinte, né? Não pode simplesmente fazer e largar aí num procedimento de urgência, numa emergência qualquer. Né? Então, eu acho que o médico tem que estar realmente lado a lado do paciente se você decidiu fazer o transplante. Tem que estar de olho. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente vai a um rápido intervalo. Tem alguma dúvida ainda? Manda pra gente. 994 18 1206 é o nosso WhatsApp. Acessa aí, manda sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos responder, porque agora vamos a um rápido intervalo e até já. Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos falando sobre transplantes de córnea, isso mesmo. E quando a gente tem uma dúvida sobre um determinado tema, a gente utiliza principalmente a internet como fonte de pesquisa, mas preste bastante atenção. Às vezes algumas informações que a gente encontra lá na internet não procedem, são mitos. A gente vai a partir de agora, com a ajuda dos nossos convidados, descobrir o que é mito e o que é verdade sobre os problemas ali na córnea, também sobre os transplantes. Vamos mostrar a você que está em casa agora a primeira informação. Nossos convidados vão nos ajudar a saber se é mito ou verdade, que a pessoa já nasce ali com a predisposição a desenvolver a ceratocone. Mito ou verdade? Existe essa predisposição mesmo? É predominante, mito ou verdade? Mito e verdade, porque eu acho que o ceratocone ela tem múltiplos fatores aí. Né? Então, se tiver alguém na família que pode ser hereditário, então assim, já a criança já tem um acompanhamento mais frequente para evitar coçar o olho. Então, assim, eu acho que predisposição sim, porque ele pode ter um cunho genético, mas existe todo um ambiente que pode realmente fazer a doença realmente se desenvolver. Ok, vamos à próxima tela. Temos aqui outra informação. Queremos saber se é mito ou verdade que lavar os olhos com água é bom para quem tem ali problema de olho seco. Mito ou verdade? É uma verdade. É um mito. Mito. É um mito. Lavar a água, nós temos hoje lubrificantes que são apropriados, né? Então você tem a lubrificação da superfície ocular, que leva em consideração o pH, tá? A densidade. Então, tem todo um estudo para que aquele lubrificante ele seja apropriado para o olho. Né? A água, além de não ser apropriada para lubrificar, aumenta o risco do paciente ter infecções, conjuntivites, ou até para cuidadores de animais, o risco de ter um germe muito grave no olho chamado cacantameba. Né? Os pacientes que são cuidadores de animais, que lavam os animais naquela água em tanques, aquela água ela predispõe o paciente a desenvolver a infecção por acantamebíase na córnea. Ok, próxima informação, temos aqui outra tela, queremos saber se é mito ou verdade que não existe problema se coçar os olhos, de coçar ali os olhos com as mãos. Isso aqui é mito. Mito, né? Já foi respondido, Respondemos, né, doutora? Então, você que está em casa, tem um problema de alergia ou algum incômodo nos olhos, o mais indicado é utilizar um soro fisiológico. Resolve? Não, o ideal é que procure um médico para a gente ver a causa. Né? O próprio soro fisiológico, ele tem lá, é melhor do que uma água, né, de torneira, óbvio, mas se ele deixa muito tempo aberto, ele também vai se contaminar. Então, é importante que a gente veja, e é melhor um lubrificante do que um soro fisiológico ou usar alguma coisa, né, sem orientação. Ok, e lembrando, né, também o soro fisiológico, às vezes a gente compra, né, no pote maior, né? Então maior, aí você dura ali exposto na na geladeira ou no banheiro, né? Que é um lugar realmente, né, bastante... Pode agravar ainda mais a situação, né, doutora? Exatamente. Ok, próxima informação, temos aqui outra tela, mito ou verdade, que vista cansada é mais frequente nas pessoas que leem muito. Mito ou verdade? Se eu tenho o hábito de ler bastante, eu vou ter necessariamente a vista mais cansada. Mito ou verdade? Digamos que é uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Porque o paciente tende a cansar mais a visão, depende de muitas coisas. Primeiro, se ele tem grau, porque dependendo do grau, se ele tem, por exemplo, hipermetropia ou astigmatismo, ele vai ficar com a vista cansada associada à não correção do grau, ou seja, ele está com o grau não detectado e forçando a visão mais do que deveria estar forçando. Se for da idade, acima dos 40, tem a vista cansada fisiológica da idade.
E além do mais, eu acho que ler muito, agora que a gente vive nessas mídias, celulares, tablets, a gente, quando está lendo ou prestando atenção em qualquer coisa, né, ou dirigindo, ou um filme, uma TV, a gente pisca menos. Então, isso causa uma falta de lubrificação em que no final do dia você vai estar mais cansado. Mas isso devido a um olho seco. Então, são várias coisas associadas. Né? Então, não quer dizer que ler cansa mais, mas assim, tem outras coisas que a gente deve levar em conta. E se for fazer essa leitura em dispositivos móveis, tem que tomar mais cuidado em relação à luz azul, né, doutora? Sim, tem a luz azul, né, que agora os óculos, né, tem tratamento para a luz azul, né, mas a gente tem que prestar atenção nesses equipamentos para a gente dar pausas. Tá? Então, assim, não vamos ficar aí o dia inteiro, mas vamos dar pausas, ou vamos usar lubrificantes, ambientes de ar-condicionado, né, dessa iluminação aqui. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção com os nossos olhos. No final do dia, com certeza, a gente vai estar com os olhos ardendo, vermelho, né? Então, isso gera um ciclo vicioso. Então, a gente tem que também fazer essa prevenção. E quanto mais antes essa prevenção, melhor, né, doutor? Porque a gente acompanha muitas crianças também sempre ali utilizando as tecnologias, seja com um tablet na mão, ou um smartphone assistindo, ou até jogando. É muito importante que os pais eles tenham atenção, porque quanto maior essa exposição desde a infância, será um adulto com problemas de visão, certamente. Sem dúvida, e não só a visão, né? Você tem um problema também postural. Talvez sejamos essa geração agora, idosos curvos, né? O ato de estar curvo, lendo o tempo todo. E como a Catarina falou, a combinação de fatores, não vou falar nem em vista cansada, falar em conforto visual, você depende de uma série de fatores. Iluminação, utilização de óculos para os que precisam, alinhamento dos olhos. É muito comum a gente ter um problema chamado insuficiência de convergência, que na leitura a gente precisa que o olho ele fique um estrabismo fisiológico, vamos dizer, ele precisa entrar um pouco. E alguns pacientes não conseguem fazer essa convergência. É uma causa muito frequente de dificuldade para a leitura e, na verdade, não tem nada, muitas vezes não tem nada a ver com grau. O problema está em outra esfera. Ok, vamos saber agora a próxima informação para descobrir se é um mito ou se é uma verdade que a ceratocone ela se desenvolve geralmente ali entre os 10 e 20 anos de idade e tende a progredir até os 30 e 40 anos de idade. Isso é mito ou é verdade? Isso é de uma forma geral, tá? Existem, né, isso a gente pode ter como regra, mas geralmente após os 40 anos a gente já diz que a córnea tem o colágeno dela já está determinado, né? Então não tende a progredir, mas existem as suas exceções. A frequência realmente é maior entre crianças e adultos jovens, adolescentes, que vai tender a estabilizar após seus 25 anos, 30 anos. Mas isso precisa do acompanhamento. Já tenho pacientes que estão estáveis há muito tempo e são jovens, e pacientes que às vezes depois dos 40 evoluem. Então a gente tem que, né, não é uma regra. Ok, próxima informação, outra tela, mito ou verdade que não é preciso prescrição médica para usar colírios. Mito ou verdade? Isso é um mito, né? A gente sabe hoje a imensidão de problemas causados por uso inadequado de colírios em vários âmbitos. Por exemplo, pacientes com glaucoma que usam alguns colírios que não estão indicados ou que têm contraindicações. Alguns colírios à base de corticoide é outro problema de saúde pública, porque o paciente compra, diferente do antibiótico, ele precisa da receita, o colírio com corticoide ele pode comprar na farmácia pela caixinha, ou pelo nome, ou porque um vizinho está usando. E o corticoide, a gente pode até abrir um dia aqui para falar só sobre ele, porque é um problema realmente de saúde pública. Pode gerar infecções na córnea, pode gerar glaucoma por uso de corticoide, chamado glaucoma corticogênico. O uso de corticoide pode acarretar catarata em pacientes jovens, isso é um problema gravíssimo. Inclusive, eu queria aqui destacar, alguns pacientes utilizam indiscriminadamente corticoide por via inalatória, por conta de rinite ou de asma, e usam 2, 3, 4 anos e começam a embaçar a visão, vão para o consultório médico pensando que o problema está relacionado ao óculos e vemos que, na verdade, o que ele desenvolveu foi uma catarata devido ao uso indiscriminado do corticoide. Então, isso é um problema gravíssimo, muito frequente, infelizmente, e que a gente não tem um controle atual que se tem com a prescrição do antibiótico, por exemplo. Hoje, para você tirar o antibiótico, você tem que ter a receita com toda a notificação. A retirada do corticoide das farmácias, ela não tem tanto controle. Então, isso pode acarretar uma série de problemas ao paciente. Ok, vamos ver agora a próxima informação. Temos aqui outra tela para descobrir mito ou verdade que as infecções sejam bacterianas, virais
ou originadas ali por fungos são causas frequentes de úlceras e sérios danos à córnea também. Mito ou verdade? Não, é verdade, né? Essas são os principais agentes né, que a gente tem para causas de úlceras e sérios danos à córnea, né? Então, o fungo é um dos assim, um dos mais difíceis da gente tratar e curar. Geralmente vai deixar alguma sequela. A mesma coisa a acanthameba, por isso que a gente recomenda essa questão da lente de contato com água de piscina e de mar. Né? Então, a gente consegue, graças a Deus, na maioria das vezes, dependendo do acesso que o paciente tenha e da rapidez que o tratamento seja instituído, a gente consegue bastante sucesso com os tratamentos. Mas, quando a gente pensa numa causa de transplante, realmente, esses são os agentes. Ok, vamos conferir agora a próxima informação. Temos aqui outra tela, mito ou verdade? Agora para a doutora, né? Doutora Catarina. O uso das lentes de contato, esse uso estabiliza a miopia? Mito ou verdade? Não estabiliza, é um mito, né? Então, assim, da mesma forma como o óculos, a lente de contato ela vai servir como um auxílio para enxergar melhor. Então, não vai impedir com que a miopia estabilize ou não progrida. Ela vai progredir da mesma forma se tiver progressão. Ok, próxima tela, mito ou verdade? Olha só o que diz essa próxima informação. O retorno da visão perfeita após o transplante de córnea pode ocorrer até 1 ano depois de realizada a cirurgia? Mito ou verdade? Isso é uma verdade. Depende da presença ou ausência de doenças associadas. Por exemplo, o paciente pode fazer o transplante e tem uma catarata subjacente que precisa de um tratamento a posteriori. Então, a melhora da qualidade visual desse paciente, ela vai passar por etapas, que vai cumprir aí a cronologia média de em torno de 6 meses para o transplante, e depois a retirada de pontos, estabilização da refração, que é o grau do paciente, que é uma causa importante de baixa de visão após o transplante. Né? O transplante pode estar todo bonitinho, sem rejeição, mas o grau muito alto, às vezes astigmatismo de 8, 12 graus, que viabiliza uma boa visão. E a presença de catarata também, que pode acontecer ou devido ao trauma ou uma catarata já existente, que precisa de um tratamento a posteriori, depois da realização do transplante. Ok, vamos à próxima informação. Outra tela, vamos descobrir se é mito ou verdade que comer cenoura vai melhorar ali a visão? Mito ou verdade? Não, eu acho um mito, né? Não quer dizer que você está com a visão ruim e comer cenoura vai melhorar. Mas não deixa de ser um alimento que traz benefícios para a visão, né? Porque, para a retina principalmente, né? São os carotenoides, né? Que precisam para a gente ter uma visão melhor. Mas no momento que está ruim a visão, comer cenoura não vai adiantar. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela para descobrir mito ou verdade que não usar óculos com frequência aumenta ali o grau na prática. Isso aqui é um mito ou é uma verdade? Isso é um mito. O fato de você usar óculos, você em geral tem um problema anatômico no olho que o óculos vai corrigir. Aí isso é uma causa de arguição frequente no consultório. O paciente chega e fala, mas doutor, meu grau aumentou e eu estou usando óculos continuamente. Então, em geral, a definição do aumento ou não do grau vai depender de algumas condições anatômicas do olho. Do crescimento do olho na adolescência, da curvatura da córnea. Então, é uma combinação de resultados que acaba gerando o grau. Agora, o paciente pode usar o óculos frequentemente, e mesmo assim o grau continuar aumentando. Isso não é motivo para desistir, porque às vezes ele diz, não estou entendendo, eu estou usando o óculos e meu grau continua aumentando. Mas isso pode acontecer. Ok. Outra informação para a gente descobrir mito ou verdade, que ler em ambiente mal iluminado afeta a visão? Mito ou verdade? Na verdade, vai trazer desconforto, né? Então, você tem que adequar a sua visão, né, a sua leitura para o melhor ambiente possível. Quanto mais iluminado, mais confortável vai ser. Né? Então, eu acho que, claro, você não vai botar uma luz incidindo em você bota incidindo no livro. Né? Não precisa ser um ambiente totalmente claro, mas você tem que iluminar o que você está lendo. Né? Então, isso é o ideal. Ok. Próxima informação, mito ou verdade que assistir TV de perto prejudica a visão? Mito ou verdade? Isso é uma verdade, né? Você não, para gerar um problema visual grave, mas que pode causar desconforto, cefaleia em crianças, tá? E em alguns casos, a visão continuamente utilizada para perto, sem necessidade, pode gerar uma situação chamada espasmo de acomodação, que o paciente desenvolve um grau de miopia, na verdade, sem ele ter. Pelo fato de ele estar sempre observando de perto, sem a necessidade de estar naquela distância.
Então, é uma verdade que... Isso aí é uma coisa que eu acho que está acontecendo bastante agora em crianças, né? Porque as crianças agora elas estão vivendo no mundo digital. Então, tudo são tablets, tudo são celulares. Então, elas não têm a distância da TV. Então, já existem estudos asiáticos, né, europeus, que está vendo que crianças cada vez mais estão usando óculos mais precoce. Então, quem vai ter miopia, que geralmente teria nos seus 15 anos, está começando mais cedo a usar óculos pelo uso frequente desses equipamentos de perto. Né? Então, por isso que a gente recomenda, principalmente em crianças, a gente dar essas pausas, não deixar a manhã inteira num tablet. Vamos tentar fazer a nossa infância como era antes, né? Correr ao ar livre, coisas mais distantes, para realmente a gente estimular essa visão de longe. Ok, vamos agora à última informação e descobrir se é mito ou verdade que exagerar ali mal na claridade sinaliza um problema ali de visão. Enxergar mal na claridade sinaliza um problema de visão, mito ou verdade? É uma verdade. Enxergar, tem vários aspectos aí, né? Depende da claridade. Pessoas que têm olho claro, elas têm mais susceptibilidade a ter problemas na claridade, nós chamamos de fotofobia, sem obrigatoriamente ter um problema consolidado da visão. Mas alguns tipos de catarata, por exemplo, elas podem surgir ou aparecer os sintomas em ambientes claros. Existe a catarata chamada subcapsular posterior, que os pacientes noturno, no dia a dia, à noite, eles enxergam bem e durante o dia a visão cai muito. Então, um tipo específico de catarata. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, tem alguma dúvida ainda, quer participar, manda para a gente. 3424-1977 é a nossa linha interativa, já está disponível, você pode acessar, deixar aí sua pergunta. Quantas perguntas você tiver sobre o tema, manda para a gente. Participa também através do nosso WhatsApp, isso mesmo, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Já está disponível, eu vou a partir de agora vamos deixar aqui as perguntas. A primeira pergunta que a gente vamos conferir aqui no nosso WhatsApp, você que está aí participando, mandando sua pergunta, preste atenção que vamos começar a responder. Acho que vamos responder no próximo bloco, mas antes eu quero deixar aqui um elogio, né? Tem aqui a participação do Petrônio, ele que é de Minas Gerais. Ele dá parabéns aqui aos convidados. O assunto debatido é importantíssimo. Ele disse que melhorou muito o conhecimento dele a respeito do tema e já tirou muitas dúvidas com as explicações dos nossos convidados. Está aqui repassado o elogio lá de Minas Gerais. Veio de longe. De longe. Obrigada, hein? Que bom aí a audiência. Ok, vou pedir licença agora aos convidados. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Agora vamos direto aprender a preparar panquecas de frango. Quem vai nos ensinar a partir de agora é a gastrônoma Luciana Luna. Acompanhe! Olá! Hoje eu vou ensinar uma receita bem simples e prática. Você pode fazer tanto para o almoço como para o jantar. Nós vamos preparar panquecas de frango. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes desta deliciosa receita. Para esta receita, nós vamos precisar de 3 xícaras de leite, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de fermento em pó, 2 colheres de sopa de margarina, 1 fio de óleo, 4 ovos, 2 colheres de sopa rasas de sal, 5 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 1 quilo de frango desfiado, 500 ml de leite, 200 gramas de requeijão, 1 tablete de caldo de galinha, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de farinha de trigo e salsa picada a gosto.
Nós vamos começar a receita de hoje preparando a massa. Então, no liquidificador, nós vamos colocar 3 xícaras de leite, 4 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, sal, o óleo, o fermento, a margarina e o queijo parmesão. A massa já está pronta, agora nós vamos fazer os discos na frigideira. Nós vamos untar a frigideira com um pouco de margarina, lembrando que ela deve estar bem quente. E em seguida vamos colocar um pouco da massa. Aqui nós temos o frango desfiado, que eu refoguei com manteiga, cebola e cebolinho. Então nós vamos rechear, colocar uma quantidade aqui e enrolar as panquecas. Agora nós vamos para o molho. Então primeiro vamos colocar o leite, o requeijão, o trigo, o caldo de galinha e a manteiga. Agora nós vamos bater tudo para misturar bem. O próximo passo é levar essa mistura para uma panela para engrossar. Agora nós vamos colocar a salsinha picada e em seguida derramar sobre as panquecas. Agora é só levar para o forno por 5 minutinhos para o queijo gratinar. Esta foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado e continuem assistindo o Assunto do Dia. Pois bem, gostamos e gostamos bastante. Aí, Luciana Luna, muito obrigado mais uma vez por mais uma receita aqui no nosso programa. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe que assim que terminar esta edição do programa, vamos disponibilizar essa receita na íntegra. Lá no nosso fanpage você vai acessar facebook.com/assunto do dia, vai encontrar essa receita completinha lá na nossa fanpage. E por falar em coisa boa, a gente vai acompanhar a partir de agora as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora aqui no nosso telão. Oportunidades de trabalho. Olha só, uma vaga para assistente de cobrança, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. Uma vaga para assistente de cobrança. Vamos conferir juntos aqui mais oportunidades. Agora, uma vaga para engenheiro elétrico, exigência de ensino superior completo, experiência de 6 meses, R$ 2.100 é o salário. Uma vaga para engenheiro elétrico. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Agora a próxima oportunidade, uma vaga para chefe de cozinha, exigência, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.800 é o salário. Uma vaga para chefe de cozinha. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. A Avenida Rio Branco, número 155, é o endereço do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho.
Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as perguntas que chegaram primeiro através da linha interativa. Você que ligou, mandou sua dúvida, vamos conferir juntos aqui. A primeira dúvida é da Ana Maria de Olinda. A dúvida dela é a seguinte: uso óculos para enxergar melhor de perto, mas ainda não me acostumei. O médico pode eliminar o grau? E quais os procedimentos para fazer isso? Ana Maria de Olinda, essa é a dúvida. O grau de perto provavelmente ela tem mais de 40 anos. Se não se acostumou com o óculos multifocal, pode tentar apenas o óculos de perto para leitura. Existem cirurgias sim para ser feita, mas aí tem que passar pelo médico, né, para a gente ver que procedimento seria o ideal. Dependendo da idade, se existe alguma catarata, né, para a gente ver um procedimento cirúrgico, para a gente ver como seria a melhor forma de eliminar esse grau e trazer uma melhor adaptação de leitura. Ok, vamos à próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida agora do José Fernando, de Jaboatão. Ele diz o seguinte: tem um glaucoma, o uso de colírio, ele pode alterar a pressão do olho? O que a gente poderia responder para José Fernando de Jaboatão? Na verdade, o objetivo é esse, né? Se ele tem glaucoma, existem outros tratamentos, a laser, cirúrgico, mas o tratamento inicial do glaucoma deve ser feito com colírio, de forma o objetivo é exatamente baixar a pressão ocular para um nível que nós chamamos de pressão-alvo. É importante destacar que alguns pacientes ficam com a pressão do olho baixa, mas continua a evoluir o glaucoma, e outros pacientes têm a pressão um pouco mais alta e mesmo assim o glaucoma não evolui. Mas o objetivo básico inicial do tratamento do glaucoma é trazer a pressão para um nível seguro, no qual a gente pressupõe que ele não vai evoluir o glaucoma. Ok, essas foram as perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. Vamos seguir aqui com o programa para responder agora as dúvidas que estão chegando através do nosso WhatsApp. 994 18 1206 é o nosso WhatsApp. Você que acessou, deixou sua dúvida, vamos repassar. A partir de agora, para os nossos convidados, temos aqui, a pessoa não se identificou, mas disse que tem um filho de 11 anos e a médica sugeriu que ele usasse lente de contato, pois o grau dele é muito forte e assim poderia diminuir, no caso, o grau, usando lente de contato. Mas a lente está deixando o olho dele irritado. O que fazer, né? E essa idade também pode usar lente de contato? É a dúvida dessa mãe que não se identificou, mas deixou aqui essa pergunta. A idade, na verdade, ela não é um impeditivo, né, obrigatório do uso da lente de contato. Vai depender muito mais da família e de como ele se comporta dentro de casa para poder usar a lente. Numa criança, a mãe tem que estar de perto auxiliando nessa higienização da lente, na troca. E no caso dele com um grau muito alto, realmente a lente de contato traz uma melhor visão. Não quer dizer que vai baixar o grau, isso não. E se os olhos estão irritados, a lente pode estar mal adaptada ou não está respeitando aí o tempo da lente, né? Isso precisa ser avaliado em consultório. Ok, temos aqui outra pergunta, a pessoa não se identificou, mas é uma pergunta interessante, né? A dúvida é a seguinte: se o doador tiver olhos verdes, a pessoa que vai receber essa córnea também vai ter o olho verde? Boa pergunta, mas é interessante, mas nós confundimos que a córnea, ela, na verdade, não é ela que dá cor aos olhos, né? A córnea é um tecido transparente na frente da íris e quem dá cor aos olhos é a íris. Então, o paciente, na verdade, ele vai ficar com a córnea transparente. Ele não vai herdar a coloração dos olhos do doador, não. Temos aqui outra participação. A Fernanda, ela diz o seguinte: o meu oftalmologista passou um umidificador para os olhos, porque ela tem uma secura nos olhos. Ela quer saber se, por quanto tempo ela deve fazer uso desse umidificador e se pode usar por um determinado tempo ou sempre ela terá que usar? O umidificador é o lubrificante que a gente fala, né? Dependendo do lubrificante prescrito, ele deve ser usado no máximo até 5 vezes ao dia. Se precisar de usar numa frequência maior, a gente tem que dar opção para ter lubrificantes sem conservantes, que seria o ideal, e não tem contraindicação de tempo a ser usado, né? Esse lubrificante é para dar conforto. Então, se ela está no dia mais desconfortável, vai usar mais. Se está num dia menos, vai usar menos. Então, a frequência, quem vai dizer é ela. Não devendo ultrapassar 5 vezes ao dia, dependendo do lubrificante prescrito. Ok. Outra participação aqui no nosso WhatsApp. Olhos vermelhos no ar-condicionado. Como tratar?
e se isso pode também agredir a córnea. A pessoa não se identificou, mas deixou essa dúvida. Como tratar os olhos vermelhos por conta da exposição ao ar-condicionado? Essa é uma queixa frequente, né? Nós hoje, com a temperatura crescente aí no planeta todo, o ar-condicionado é habitual na nossa vida. Na hora de dormir, no carro, no ambiente de trabalho. E o ar-condicionado é um fator de risco para o ressecamento da córnea. O olho seco secundário à exposição ao ar-condicionado. Então tem algumas dicas, né? O ar-condicionado não deve estar voltado de frente para você no ambiente de trabalho, ele deve estar com as aletas direcionadas para cima, para refrigerar todo o ambiente e não dar direcionado direto para você. E se o paciente não tem olho seco, às vezes ele desenvolve olho seco na vigência do ambiente com ar-condicionado. E se ele já tem olho seco, o ressecamento do olho, ele é agravado nos ambientes com ar-condicionado. Temos aqui outra participação, Lígia Xavier de São Lourenço da Mata. Ela diz que tem vários raios vermelhos ali nos olhos. Isso é algum problema grave? Veja só, se ela vê raios vermelhos, né, provavelmente é algum problema da retina dela. Então é preciso realmente descartar que não tenha nenhuma rotura ou nenhuma tração, que aí sim pode trazer um problema mais sério. Né? Então ela precisa de um mapeamento de retina especializado para ter esse diagnóstico. Temos aqui a participação do André, ele disse que tem uma dificuldade de leitura para perto. Tenho 43 anos, o que devo fazer? Vou deixar vocês responderem. Usar óculos. Procurar o oftalmologista e usar o óculos, né? Porque 40 anos é justamente a acomodação, ela vai sendo perdida fisiologicamente. Então, quem não usava óculos, inevitavelmente vai usar depois dos 40. Quer complementar também, doutor, fazer esse reforço de procurar visitar o oftalmologista? Muita gente está em casa. De quanto tempo deve ser essa visita? Deve ser regular? Essa pergunta é importante porque algumas doenças elas não são aparentes, como a gente falou, né? Eu acho que a base do tratamento do bem-estar da população ela passa por uma coisa chamada prevenção. Então, existem muitos pacientes que têm problemas graves no olho e não sabem que tem. Por exemplo, glaucoma é uma doença muito frequente, principalmente a partir dos 40 anos, sobretudo pessoas negras e dos idosos, e que vai causando a baixa de visão progressiva e o paciente não se apercebe dessa baixa de visão. Muitas vezes, quando vem perceber a baixa de visão, já é tarde demais para algum tratamento eficiente. Então, mesmo tendo 43 anos, a chance de ter só o óculos para perto é grande, mas ele pode ter algumas outras patologias que pode estar colocando a visão dele em risco e sem ele saber. Ok, temos mais outra dúvida que chegou através da linha interativa. Josefa Maria de São Benedito, ela diz o seguinte: fui operada de catarata, sinto meus olhos arderem e lacrimejar. O que pode estar acontecendo? O que pode estar causando isso tudo? Pode ser uma necessidade de um óculos complementar. Mesmo com a cirurgia de catarata, a gente às vezes não consegue tirar todo o grau, depende da lente que ela colocou. Pode ser um olho seco, né? Então, assim, infelizmente a gente não tem como dizer o que está acontecendo, realmente só numa consulta. Presença de sutura, né? Se ela fez uma cirurgia mais antiga que ele levou ponto, vamos dizer assim, isso pode estar frouxo e causando sensação de corpo estranho. Ok, temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas gostaria de saber, ela diz que tem um problema na vista, como se fosse um cisco no olho. Às vezes, esse suposto cisco, ele corre ali no olho, porém não sai, a vista fica ardendo bastante. O que é que pode ser isso? Sem examinar é difícil. Sem examinar é difícil. Uma das queixas frequentes, né, que a pessoa refere em consultório é justamente essa moscas volantes, né, um bichinho que anda. Então, isso é a gelatina do olho que a gente tem na parte posterior, que ela pode se desprender em algum momento da vida. Precisa de uma consulta porque a gente precisa descartar causas mais graves, que pode ser um descolamento de retina, que às vezes tem essa mesma sintomatologia. Um cisco com ardor, né? E aí tem que avaliar olho seco. Né? Então, assim, após os 40, mulher, menopausa e tal, olho seco geralmente está presente. Outra participação, a pessoa não se identificou, tem 48 anos, usa óculos. Se eu fizer uma cirurgia, vou precisar de usar óculos ainda? Depende do tipo de cirurgia, né? A gente tem, para cada situação, a gente adequa um tipo de cirurgia. Pode ser feita a cirurgia a laser, doutora Catarina, a gente trabalha com isso também, deixando o paciente independente do óculos, fazendo a cirurgia laser na córnea. Ou, dependendo da situação, se ele tiver 48 anos e tiver algum grau de catarata, às vezes acontece, paciente até mais jovem ter, e aí a gente, com as lentes chamadas lentes premium, a gente consegue tirar a catarata
E com a própria lente intraocular, nós corrigimos a miopia ou hipermetropia que ele tiver, o astigmatismo e a vista cansada. E realmente as lentes mais modernas, elas deixam o paciente independente do óculos no pós-operatório. Pois bem, a pergunta seguinte, né? A pessoa não se identificou, mas quer saber se o astigmatismo tem cura ou algum tratamento. O astigmatismo, assim como a miopia e a hipermetropia, ele é um tipo de grau. É uma deformidade na córnea, que a córnea não é uma esfera perfeita, ela tem meridianos mais curvos, outros não, e precisa de grau de óculos para ser corrigido. Tá? Então, realmente é assim, a gente só vai poder saber, né, o tratamento examinando. Ok, vou pedir licença aqui aos convidados para a gente conferir agora o resultado da enquete de hoje. Fizemos a seguinte pergunta: você que está em casa possui algum distúrbio da córnea? Olha só, 36% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, 64% das pessoas que ligaram e participaram disseram que não. Queria agradecer a você que ligou, mandou perguntas. Muito obrigado por sua audiência e carinho de sempre. Nosso programa agora está na reta final. Queria muito agradecer aos nossos convidados de hoje, doutora Catarina Ventura, ela que é oftalmologista do Instituto de Olhos Fernando Ventura. Doutora, muito obrigado por sua participação. Obrigada. Um último recado, considerações finais, fique à vontade. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui, né, tirando essas dúvidas. E aconselho que pelo menos uma consulta ao oftalmologista anual, né, para tirar todas essas dúvidas, ver necessidade de grau, algum problema de córnea, ou glaucoma ou retina. Então, só com o oftalmologista e com a consulta que a gente consegue ter essas respostas. Mais uma vez, muito obrigado, doutora. Obrigada. Queria agradecer ao doutor Wagner Lira, oftalmologista e especialista em transplante de córnea e também especialista em cirurgia de catarata. Ele também é do Instituto de Olhos Fernando Ventura. Doutor Wagner, muito obrigado. O último recado, considerações finais, fique à vontade. Eu fico feliz com o convite, né? Mas já estive aqui uma vez, é um prazer estar aqui. Sempre que for chamado, estarei aqui disponível. O prazer também é dobrado, porque estou aqui com a amiga competentíssima, minha amiga Catarina Ventura, que conheço há muitos anos. E falar de um tema tão relevante, né? Porque nós viemos falar de transplante, mas você vê que a gente acaba falando da saúde ocular como um todo. E isso abrange do recém-nascido, que pode nascer com problema, até o paciente mais idoso. Então é um tema de extrema relevância e o transplante de córnea em especial, porque realmente quem está precisando de transplante sabe o que é, a ansiedade, as dúvidas que surgem, né? O pensamento que vai transplantar o olho como um todo, que não é verdade. E eu acho que é estar no local certo, com o profissional correto e confiar no profissional e na tecnologia disponível para tratar o problema dele. Ok, mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados. Queria agradecer a você que está em casa. Obrigado pelo carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até lá!